como é que vocês estão? Prontos para a nossa revisão do 8º ano? A vontade de chorar é inevitável. Vamos estudar a população, né? Praticamente toda a nossa matéria do 8º ano do primeiro bimestre. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, demografia. O que é a demografia? É o estudo da população. É o estudo da população, é a sua estrutura, a sua dinâmica, como ela se comporta do mundo, como acontecem as migrações, tudo isso a demografia ela estuda. Quantidade de pessoas do mundo, quantas pessoas, né, as pandemias, né, quantas pessoas desaparecem, aquelas teorias, aquela coisa toda, é a demografia que estuda. O profissional que trabalha com demografia se chama demógrafo, né, galera? Migrações. As migrações são um fenômeno que acontece no mundo todo, em diferentes épocas do ano, desde que o ser humano era primitivo, lá o primeiro Homo sapiens, todo, eles conseguiram migrar, até hoje nós migramos. Nós migramos por vários motivos, né? Principalmente por melhores condições de vida e renda, né? Dinheiro, né? Enquanto você está assistindo essa revisão, existe alguém ou muitas pessoas migrando, grande quantidade, de um local para outro por causa de renda e trabalho e outros motivos, principalmente qualidade de vida e renda. Para mim todo mundo é igual, não é? Não confunda turismo com migração. Turismo você vai lá, tem um visto de ida e volta e você tem que voltar logo. Mas migração é quando você sai de uma cidade para outra, no mínimo. Cidade para outro, de um estado para outro, de um país para outro, de um continente para outro, migrações internacionais e tudo. Não é, professor, eu migrei, eu morava num bairro e fui para o outro, na mesma cidade. Não foi migração, você só fez uma mudança. Será que eu conseguiria tomar esse cafezinho numa revisão dessa? Não perda de tempo. Durante o século XX, o mundo passou foi chamado assim, dois momentos, primeiro momento e segundo momento. Por um momento muito grande de explosão demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas aumentou muito, né? Esse momento foi acompanhado por uma situação socioespacial muito grande. Esse foi o segundo momento, iniciado no século XX. Regiões dos continentes como Ásia, principalmente, África, as Américas, tiveram uma grande quantidade de pessoas. As taxas de mortalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou, fazendo consideravelmente a grande população no mundo aumentar significativamente. Sobre a ocupação de humanos no planeta, existem dois termos que precisamos saber. Áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Esse termo ele foi criado para dizer que áreas ecúmenas elas são regiões que são favoráveis à vida humana. Tem um rio, tem o oceano, o clima é mais ameno, né? Não é tão quente, não é tão frio, é mais ou menos. Geralmente o litoral oferece esse tipo de clima. Por isso que a maior parte dos países do mundo, as maiores concentrações populacionais, Nova York, Sydney na Austrália, aqui, Fortaleza, Recife, aqui no Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, as maiores capitais, a maior população, geralmente são ocupadas nos litorais. Essas regiões são áreas ecúmenas, ou seja, elas propiciam um bom ambiente são favoráveis à vida humana. E áreas anecúmenas são áreas que, vem de ausente, né, da palavra, significa áreas que não são compatíveis, são a palavra inóspita. São ambientes que não são favoráveis à vida humana no planeta. São regiões muito quentes, muito áridas, como por exemplo os desertos, Kalahari, o deserto da Namíbia, o deserto do Saara, regiões polares como o Polo Norte, o Polo Sul. Professor, tem gente que mora no Polo Norte e no Polo Sul. Tem, mas as condições, fique sem um aquecedor, hipotermia, você morre de frio, né? Já no deserto. Professor, tem povos nômades que vivem no deserto. Sim, viva sem aquelas proteções, tem como viver, pergunta se ele queria viver em outro canto, né? Então, áreas ecúmenas são áreas que são favoráveis à vida humana. Áreas anecúmenas são áreas que não quero, muito quente, não quero viver aqui, insolação, o lábio fica rachando, não dá, a saúde é ruim, fica cego, muito sol, então não dá. Frio, também não dá, não tem condição, não tem uma muriçoca num canto frio, então uma muriçoca, não tem mosca, que ambiente é esse? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Fundo da População das Nações Unidas
Eles dizem que em novembro de 2024 nós chegamos a 8 bilhões de pessoas na Terra. Cara, é muita gente. É muita gente. Então, isso aí se deve a vários fatores, né? Aumento da medicina, aumento da expectativa de vida, medicamentos, né? A qualidade de vida vem aumentando. Então, aumentamos a nossa população. Hoje em dia, por exemplo, os nascimentos, geralmente as crianças nascem vivas, né? Antigamente nascia 3 crianças, 2 morriam, e uma era considerada viva, as outras 2 nascem mortas, né? Mas hoje isso aí tem melhorado muito. Se você observar em qualquer hospital assim, hoje aqui no Brasil, a maior parte dos nascidos, eles nascem vivos, isso aumentando a quantidade de pessoas na Terra. A cada 4 segundos nasce uma criança na Terra. Então, essa enorme concentração populacional, fizemos um ranking de continentes, né, mais populosos do mundo. Então, vamos à regra, né, do mais populoso para o menos populoso. Então, temos a Ásia, em primeiro lugar, a África, a América, Europa e Oceania, né? São o ranking dos continentes mais populosos da Terra. Lembre-se que isso é em termos de população, não é tamanho, viu? Extensão, é em população. Ao longo do século XX, né, aqui no Brasil, nós passamos por uma intensa migração, um processo de urbanização muito intenso que colaborou para uma coisa chamada êxodo rural. O que é o êxodo rural? É quando as pessoas elas moram no campo e saem e vai morar na cidade, na zona urbana. Caos, calor, carro, poluição, favela, tal. O cara sai do campo, o cara morava lá há 40 anos, eu vou morrer e não entendo isso. Morava lá, qualidade de vida, acordava às 5 horas da manhã, ia trabalhar, almoçava, voltava às 5 e meia da tarde, cansado, tomava um banho, jantava, dormia, acordava com as galinhas de novo. O cara tinha qualidade de vida, o cara era dono do próprio negócio, o cara tinha uma fazenda para administrar. Um belo dia ele disse, eu vou morar na cidade, parece mais legal. E ele vende tudo, ele vai. Que doideira é essa? Ou então, grandes industriais, empresas, né, compram, né, todo o local, né, um preço irrisório, compra e expulsa a galera para dar espaço para empresas e o cara obrigado a ir para a cidade, para as zonas urbanas. Geralmente vai morar em favela. Aí, os primeiros desenvolvimentos de favelas foram nesse sentido, de pessoas que saem do campo, sem nenhum tipo de conhecimento, chega. Tem emprego para todo mundo? Não. Tem casa para todo mundo? Não. Então, temos um problema de urbanização aí sério, né? Que não é resolvido. Já faz mais de 50 anos e isso não é resolvido aqui no Brasil, né? Eu acho que nenhum canto do mundo é resolvido uma coisa dessa. Então o termo foi chamado de êxodo rural. Êxodo, porque é saída, né? Saída do rural, êxodo rural, né? Saída do campo para a cidade. Ah, agora eu entendi! A população do planeta ela é desigual, né? Existem países com bilhões de habitantes e existem países com alguns milhões de habitantes. Entre eles temos destacado 2 grandes países, a China e a Índia, né? A China e a Índia, a China tem 1,4 bilhão de habitantes e a Índia também, 1,4 bilhão de habitantes. Quem é que vai vencer essa batalha de pessoas? Não tô lembrado, não. A Índia, né, por uma questão cultural, ela vai vencer. Ter família na Índia é uma questão de riqueza, faz parte da cultura deles. Então você ter os 4 avós, você ter 16 tios, 32 primos, 64 netos e tal. Poxa, que riqueza você tem, né? Aí se fosse só você, sua mãe, seu pai, na Índia, viu? Só 3. Meu Deus, que pobreza. Aumenta esse negócio, né? Fertilidade, aquela coisa, né? Para eles é assim que funciona. Então, hoje, né, atual, conhecimento atual, né? Antigamente era China e Índia, os países mais populosos da Terra. Agora a Índia venceu. A China, ela tinha uma política do filho único. Você só podia ter um filho. Ah, professor, se tivesse 2, mandava matar? Não mandava matar. Se tivesse 2, o que acontece? Você ia pagar uma multa e o Estado não ia ajudar na criação, na educação, saúde dessa criança. E sim da primeira, não da segunda criança. Na segunda criança você ia ter que custear tudo da criança. Geralmente eles
eles não registravam a criança, a segunda criança, para não ter problema com o governo e tudo. É meio perigoso lá na China. Então esse número de pessoas pode ser que seja maior. Mas a Índia, ela venceu essa questão. É o país mais populoso da Terra. É claro. Transição demográfica. A transição demográfica é um tipo de estudo feito pelos demógrafos e que acontece esse tipo de coisa no mundo todo, em todos os países. Interessante que eles não precisam se organizar e vamos fazer uma transição demográfica, tá? Não, simplesmente se você deixar aí sem ter nenhum tipo de comunicação, sem ter tipo de informação, os países eles vão se organizar dessa forma. A transição demográfica é dividida em 4 fases. A primeira fase, ela é uma grande quantidade de crianças e uma grande quantidade de mortalidade também. A segunda fase, ela tem uma certa diminuição da taxa de mortalidade e continua um aumento na taxa de natalidade. Na terceira, já existe um certo equilíbrio, né? As taxas de mortalidade e as taxas de natalidade, elas se equilibram, né? Praticamente não está nascendo tanta gente, nem está morrendo tanta criança, assim, quase 0, 1% morre, ou então 0% morre. Mas na quarta fase, as pessoas, elas praticamente decidem, não vou ter filhos. Não, só tenho só um. Muito complicado, 2 filhos e tal. Um já tá difícil de educar, tá? Ou então não vai ter filho. O cara cria um cachorro, né? Adota um cachorro e castra, né? Não tem filhos, a taxa de natalidade diminui. Então isso aí traz alguns problemas bem sérios. Problemas na Previdência Social. Como vocês sabem, as pessoas que trabalham, elas pagam a aposentadoria das pessoas inativas, quer dizer, as pessoas que se aposentaram. Então, se eu não tenho pessoas para trabalhar na população, né, no país, como é que eu vou pagar esse idoso? Como é que eu vou pagar as pessoas aposentadas? Como é que eu vou pagar os ricos salários das pessoas que estão aposentadas? Então vai ter um problema previdenciário. O pessoal chama de rombo da Previdência, né? Problemas com o governo, como é que vai pagar essa aposentadoria? Se as pessoas não estão trabalhando. Esse problema está acontecendo muito também na Itália, né? Muitos países da Europa e no Japão. No Japão eles já estão com outro nível, é chamado declínio demográfico. Que doideira, né não? As pessoas não têm mais filhos, a população ficando muito idosa e que é isso, mas o que, é que vai acontecer? Na Itália é bem interessante. Eu assisti uma vez uma missa que o Papa dizia assim, aquele Papa João Paulo II, né? Povo italiano, tenham filhos, a população da Itália está ficando pequena, velha. É bem comum você chegar na Itália, por exemplo, e você vê um idoso, 60 anos, 70 anos, trabalhando lá no setor público. Bom dia! Então, a quarta fase é uma fase assim tenebrosa para a população. E problemas previdenciários e um aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais. Eu não acredito, mas é o que está dizendo nos livros, que as pessoas estão vivendo mais, né? Eu não concordo com isso não, mas é o que está no livro, então você marca a questão correta. Globalização. A globalização foi um fenômeno de integração entre os países e o encurtamento do planeta. O encurtamento do planeta não é que o planeta ficou menor, não. Mas as questões econômicas, financeiras, sociais ficaram menores, ficaram mais próximas. Por exemplo, há 50 anos atrás, o que a gente sabe sobre o Nepal, por exemplo? O Nepal, o que aconteceu? Não sabíamos, mas hoje em dia, o que acontece? A mídia, a informação, a comunicação, a própria internet criada, né, é um dos maiores exemplos de globalização que existe, é a questão da internet. O sistema financeiro utiliza muito isso. Perceba como a globalização ela foi importante. Olha a informação. Um presidente chamado John Kennedy, ele morreu em 1963, um atentado lá em Dallas, esse presidente aqui, ó. Morreu. Levou um tiro na cabeça. Até hoje ninguém sabe quem foi que matou esse homem. Agora lembre, o World Trade Center, 11 de setembro de 2001. Tem gente que pensa que foi em 2011. Ataque às Torres Gêmeas. Na hora, às 9h25 da manhã, no dia 11 de setembro de 2001, o avião atinge a segunda torre. E tá, oh my God, ketchup e tal. Percebe então, se fosse o contrário, se John Kennedy tivesse morrido em 2001, teria visto a trajetória da bala, o rosto do cara que atirou, a leitura facial do rosto dele, o computador já tinha feito isso, tal, já tinha sido descoberto, beleza, tinha resolvido a coisa. Então, a globalização ela é uma integração entre os países que fez com que todo o mundo ficasse intensificado, né?
Isso graças à Revolução Industrial, né? Houve 3 revoluções industriais. Revolução 1, Revolução 2 e Revolução 3. Nós vivemos hoje uma 4ª Revolução Industrial e ninguém tá nem aí, né? A IA vai dominar tudo, a gente tá vendo do futuro estava certo. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? A globalização ela é marcada pelo capital financeiro, as transnacionais puderam se desenvolver muito, a consolidação do capitalismo também se desenvolveu muito nesse sentido, o sistema econômico internacional e o trabalho, né, também se beneficiou muito da questão da globalização. Informações de consumo e as redes geográficas elas puderam se desenvolver muito também nesse contexto atual da globalização. Você pode perceber que existem 2 tipos de empresas hoje em dia, as que estão na internet e as que faliram, porque o desenvolvimento econômico e comercial ele ficou muito online, né? Vai chegar um ponto que você não vai comprar mais nada acima, tudo vai ser pela internet, você vai comprar e vai chegar muito rápido. O desenvolvimento da globalização do capitalismo ele visa esse tipo de coisa. A propagação de informação e comunicação, as coisas técnicas, né? A tecnologia ela pode ser beneficiada graças ao processo de globalização. O mundo todo teve acesso, o mundo todo não, boa parte do planeta teve acesso. Um dos pontos negativos da globalização é que nem todo mundo teve acesso a esse desenvolvimento. Por exemplo, a internet, somente 3,5 bilhões de pessoas do mundo têm acesso à internet. O resto não tem acesso à internet. Então, eles não foram beneficiados com esse processo de globalização. Muitas técnicas, muitos processos não chegaram a alguns países devido a não terem se, vamos assim, inserido nesse processo de globalização. Ou os países desenvolvidos, que são os que comandam tudo, não quiseram inserir esse tipo de país nesse processo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não é um objetivo da globalização ter acesso a todos. É interessante que somente uma elite, um grupo de pessoas tenham acesso a essa tecnologia e a esses desenvolvimentos. Crescimento absoluto. O crescimento absoluto ele é um dos indicadores demográficos, né? Como a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o crescimento vegetativo, a transição demográfica. O crescimento absoluto ele é o número total de pessoas de uma cidade, de um país, de um continente. Por exemplo, uma cidade ela tem 50 mil habitantes e aí de repente depois de um tempo aumenta para 52 mil habitantes. O IBGE fez um censo e percebeu que aumentou 2 mil pessoas naquela cidade, 52 mil pessoas. Isso foi um crescimento absoluto, porque ele está tratando com o número total da população. Esse crescimento absoluto ele pode ter sido nascimentos, pode ter sido imigração, né? As pessoas passaram a emigrar, ir para aquela região, ir para aquela cidade, ir para aquele estado, então fez com que aumentasse essa população desse local. Ainda sobre a globalização, temos que entender 2 processos. Primeiro, a globalização ela se organiza em cima de algumas instituições, né? Algumas organizações internacionais, como a ONU e a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Essas 2 organizações, elas praticamente comandam o mundo, né? Porque a ONU está vinculada ao FMI, que é Fundo Monetário Internacional, e ao BM, que é o Banco Mundial. Ambos emprestam dinheiro a países com problemas ou está precisando de alguma coisa, eles pedem dinheiro emprestado mediante ao país se adequar às coisas da ONU. Então, a ONU ela organiza essas situações de interação entre os países e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela organiza a questão da taxa de juros, tarifas, né? Eles julgam, eles decidem o que é esses juros, o que é todas essas taxas que nós pagamos. As revoluções industriais, né, do século XIX e século XX, elas tiveram grande importância na produção de muitos produtos e serviços que nós temos hoje, né? A primeira revolução industrial, o ser humano era dono de tudo. A segunda revolução industrial, o ser humano passa a ser empregado, o desenvolvimento passa a ser na mão de algumas empresas. Na terceira revolução industrial, as máquinas produzem tudo. E hoje vivemos uma 4ª revolução industrial, o desenvolvimento da IA e bancos financeiros, bancos que trabalham com a economia, seguradoras e tudo.
No período da segunda Revolução Industrial é onde tivemos um desenvolvimento bem significativo, porque acabamos utilizando a energia elétrica como fonte de energia para as máquinas e dois grandes produtos que desenvolveram muito nossa sociedade, o petróleo e o aço. O petróleo porque é a maior fonte de energia utilizada no mundo até hoje. A maior fonte de energia que nós podemos utilizar, o sol. A energia que é mais utilizada na Terra hoje, petróleo. E o aço, ele serve como uma fonte de trabalho, né? Todas as construções do mundo hoje, né, as grandes construções, elas têm aço dentro das paredes, dentro do teto, dentro da coisa. É um símbolo de desenvolvimento e transformação. Valeu, galera! Essa foi a nossa super revisão. Espero que você tenha gostado. Dê um like, compartilhe, curta, dúvidas, comentários, perguntas que nada a ver, questionamentos não impostos para a humanidade. Deixa aí que o tio vai responder. Valeu, galera! Tchau!